Hoje é um dia especial, hoje à noite, entrando no dia Chovdalet, no dia 24 de Tevet, o dia do Yortzeit, o dia do falecimento, como que é trazido normalmente Yom Elul, o dia da comemoração especial do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe. Então, hoje à noite, dia 24 de Tevet, a gente deveria estar aqui já com Lechaim, para já começar já em bom estilo. Shabbat eu mencionei aqui um pouquinho sobre a importância como o Alter Rebbe enxergou que o mais importante é as mitzvot na prática e o mais importante é justo ligado às pessoas simples. Esse já é o caminho que todos os Rebbe me ensinaram. A gente trouxe até aquela famosa explicação que o Alter Rebbe trouxe numa das discussões, se eu não me engano, na cidade de Minsk. Ele trouxe a história que a primeira vez que Hashem aparece para Moshe Rabbeinu, Hashem aparece num sné, num arbusto ou numa sarça ardente, e todo o significado disso a gente viu, a explicação do Magid em nome do Baal Shem Tov, de como cada Yudi, principalmente as pessoas simples, são a coisa mais preciosa que tem. Isso a gente vê diversas vezes nas histórias sobre a grandeza de um tzadik. De um lado, Gaon Sheba Geonim, os mais sábios, mais elevados, a dedicação que ele tinha com as coisas mais simples. Então, para começar, só antes um pouco do histórico, a gente vai ver isso também no Yom Yom de hoje, mas o Alter Rebbe faleceu no Motzei Shabbat Parshat Shmot, e é trazido sempre Motzei Shabbat. O Rebbe traz que o porquê sempre contam que era Motzei Shabbat, porque isso tem a ver ainda com Shabbat de Parshat Shmot, sobre David Amelech, o Moshe Rabbeinu e o Yosef Atzadik, é trazido que eles faleceram Shabbat à tarde, por isso a gente fala o Tzidkatcha, etc., no Shabbat à tarde, porque tem a ver com o falecimento desses três tzadikim. É o único momento que você fala do falecimento de alguém ligado a um momento específico do dia, ou seja, não só que eles faleceram no Shabbat, eles faleceram no Shabbat à tarde. Aqui o Alter Rebbe faleceu no Motzei Shabbat, mas fazem questão de trazer que isso foi, se eu não me engano, 11h30 da noite. Porque falam 11h30 da noite, que ainda foi antes de Chatzot, foi antes da meia-noite, e que até meia-noite de Motzei Shabbat ainda tem a ver com Shabbat. É para falar que isso foi na sequência do Shabbat que o Alter Rebbe faleceu. O Alter Rebbe, ele falou para o Tzemach Tzedek naquela noite, tem várias passagens interessantes, entre elas contam que o Rebbe ele traz, que contam que tem uma Areshime, um escrito que o Alter Rebbe escreveu próximo do seu falecimento, que foi encontrado. Então próximo, não sabem exatamente quanto próximo, mas a princípio não foi naquela noite. Até mencionam que o Alter Rebbe, ele era Shabbat, ele mexia nos bolsos para ver que não sobra nada dos bolsos, então para não carregar Shabbat durante o dia, então não tem nada nos bolsos. Então ele tirou, aparentemente seria essa Reshima, chamado Nefesh HaShfilah, que no qual ele explica como esse mundo é um mundo que foi criado para a gente poder fazer bondade para outra pessoa, apesar de que ele não tem a verdade, que esse mundo não tem a verdade que deveria ter, mas a bondade é o que fez ser importante nesse mundo. Como o Rebbe explica numa Sihá, que é óbvio que existe verdade, mas a verdade está oculta. Então por isso a verdade em si falava não valia a pena criar o mundo, mas a bondade sobressai. Então a gente vê já que sempre o Sadikim tem a ver, isso que eu queria dar ênfase, que o Alter Rebbe, a grandeza do Alter Rebbe no seu próprio estudo é incomparável. A gente vê tanto nos escritos da Hassidut, quanto na parte revelada da Torá, o Shulchan Aruch Harav, famoso, quer dizer, o Shulchan Aruch que o Alter Rebbe escreveu, que foi a pedido do Magid de Mezrich, ele pediu para que o Alter Rebbe escrevesse um Shulchan Aruch de acordo com todos os costumes hassídicos, etc. Por isso ele é famoso, Shulchan Aruch Harav, porque o Alter Rebbe foi o Rav, foi o mestre de todos os movimentos hassídicos, ele que escreveu a conduta como tem que ser no dia a dia.
Então, a grandeza do estudo próprio, obviamente, era imensa, mas o Alter Rebbe estava preocupado com as outras pessoas, nessa bondade física na prática. Então, antes de mais nada, tem uma história famosa da juventude, como o Alter Rebbe era como pequeno. Contam que tinha uma casa abandonada, essa é uma famosa história que contam nos livros, que tinha uma casa abandonada, que o pessoal falava que essa casa tinha assombração, barulhos ali estranhos, diferentes. E uma vez, duas crianças resolveram invadir essa casa mal assombrada, que eles falaram, nós somos corajosos. E tem toda a história, que horas que eles foram, etc., como eles foram, e falavam que essa casa mal assombrada era uma casa abandonada lá na cidade, que tinha barulho de noite, no começo da noite. E esses dois invadiram a casa, e depois eles descobriram que tinha barulho. E esse barulho era o Alter Rebbe, que ele pegava uma cesta de comida, e levava, para ninguém ver ele fazendo essa bondade, ele levava para crianças, infelizmente, crianças órfãs ou abandonadas, e ele dava para eles comida, e não só dava comida, como ele dava uma aulinha de Torá. Então a dedicação, já como criança, o Alter Rebbe ia atrás dessas crianças abandonadas, para realmente, uma a uma, para dar comida, para dar o bem-estar físico, e o pessoal em casa nem sabia. A empregada achava estranho que o Alter Rebbe vinha lá, pegava as coisas e não sei o quê, mas isso ele já fazia para o bem-estar das outras crianças. Mais para frente a gente encontra uma história que o Rebbe fez grande barulho disso. O Rebbe ele conta que o Rebbe Rayatz contou para ele, e o Rebbe Rayatz talvez não gostaria, mas ele falou, se o Rebbe Rayatz acabou, se o sexto Rebbe contou para o Rebbe falou, ele sabia que alguma hora ia fazer barulho disso. É interessante ver como o Rebbe conta isso, mas o Rebbe contou diversas vezes essa história. Essa, a gente sabe que são poucas histórias que os Rebbes contam em discursos racídicos, e essa é uma história que o Rebbe fez questão de, já no primeiro discurso racídico do Rebbe, o Rebbe falou que os Rebbeim, eles seguem um caminho, está escrito que um tzadik deve seguir os caminhos do Criador, e do mesmo jeito que Hashem não pede uma coisa que ele próprio não faz, como o versículo fala, Magid varav le'akov chukav mishpatav le'Israel, que Hashem pede e nos encaminha para fazer boas ações. Então Hashem ele não só fala para a gente ajudar as outras pessoas, mas Hashem ajuda a gente na prática e pede para a gente aquilo que ele próprio faz. Quer dizer, todas as mitzvot são coisas que Hashem mesmo ele próprio faz. Então aqui também nos Rebbeim, quando eles pedem para os outros ajudarem os outros, fazerem, os próprios Rebbeim, eles próprios também sempre faziam isso, sempre dedicavam a ajudar a outra pessoa. Então a gente vê que o Alter Rebbe uma vez parou na sua reza. Normalmente o Rebbe contava que ele parou na reza, seria um Yom Kippur que foi no Shabbat até, e ele parou no meio da reza e saiu, cortou madeira e cozinhou tudo para dar para uma mulher. A história era que a mulher tinha dado à luz e ninguém da família acabou dando muita atenção para a mulher, para a parturiente. Ela acabou de dar à luz, e a gente sabe que numa situação que uma mulher acaba de dar à luz, é pikuach nefesh, é perigo de vida. Então no Shabbat, no Yom Kippur, não só que a gente pode, a gente deve se ocupar que ela tenha tudo aquilo que ela precisa. E até em vários lugares está escrito que mitzvah begadol, a mitzvah é em alguém importante, mostrar que a gente faz tudo pelo bem-estar, a prioridade é que a outra pessoa viva, e etc. A Torá e mitzvot a gente tem que viver. Então o Alter Rebbe parou no meio da reza dele do Yom Kippur, e foi ali, e cortou madeira, e acendeu fogo, e cozinhou, para o bem-estar de uma mulher que tinha acabado de dar luz, para que ela possa ter aquilo que ela precisa. Então aqui a gente vê como o Alter Rebbe nos ensina na prática. Quer dizer, a gente ouve muita teoria, e o Rebbe traz que a prática, o mais importante para todos os Rebbeim. Mas se você fosse resumir a vida do Alter Rebbe, óbvio que a gente vê
no Hayom Yom, a gente vê no Hayom Yom, ele traz um pouco da vida de todos os Rebbeim, de todos os livros que escreveram, dos filhos que tiveram, etc. Mas se você fosse ver, mais do que tudo isso, é o Avat Israel, o amor ao próximo na prática, que os Rebbeim tiveram, não só na teoria, não só falaram, como realmente foram atrás de poder fisicamente e espiritualmente ajudar as outras pessoas. E assim também o Rebbe nos traz uma das famosas histórias, é a história da onde vivia o Alter Rebbe com o Mittler Rebbe, quer dizer, o primeiro Rebbe com seu filho, o segundo Rebbe, aonde o primeiro Rebbe vivia no andar de cima, e o Mittler Rebbe vivia no andar de baixo, e aonde que o Alter Rebbe, ele ouviu um dos seus netas chorando, e ele desceu. O que aconteceu? O segundo Rebbe estava concentrado na hora da reza, na hora do estudo, e ele não percebeu que uma das crianças saiu do berço, estava chorando. Então o Alter Rebbe foi lá, pegou a criança, acalmou, devolveu ao berço, e depois ele chamou o segundo Rebbe e falou que quando a gente ouve uma criança chorando, não importa que a gente está no meio da reza, não importa que a gente está no meio do estudo, concentrado, a gente deve ouvir e deve parar tudo para perceber isso. E o Rebbe falou que esse sempre foi a orientação Chabad. Quer dizer, já que o Alter Rebbe é o primeiro dos Rebbeim, ele sempre ensinou a gente como se preocupar com o bem-estar físico do outro, no sentido que quando alguém é criança, fisicamente ou espiritualmente, a gente não pode ficar apático no nosso lugar parado sem ouvir esse choro. Esse choro tem que nos falar. O Rebbe foi além. O Rebbe falou que muitas vezes a pessoa não chora. Não chora por quê? Porque não sabe que deveria chorar. É uma situação que ele está tão escuro que ele não sabe que ele deveria chorar. Ele não percebe que para ele está tão apertado, está tão espiritualmente, a situação está difícil. Então tem que alguém perceber e ajudá-lo. Só entre parênteses, contam sobre o Rabino, se não me engano, o Rabino Lau, que ele, quando a gente sabe que ele foi sobrevivente do Holocausto, e quando chegou lá um soldado, o soldado viu ele, uma criança, e estava em um estado assim muito triste. Ele perguntou para ele: quantos anos você tem? Ele falou: sou mais velho do que você. Ele falou: por quê? Ele apontou para o soldado estava chorando. E ele falou: eu já não tenho mais isso. No sentido, tipo, não consigo mais chorar. Quer dizer, não é por qualquer coisa que eu choro. No sentido, quer dizer que ele sofreu e não é agora qualquer coisa que chora. Então, Chas v'Shalom, tem vezes que espiritualmente a pessoa pode estar numa situação muito triste, que nem chorar, mas chora. Então, o Rebbe falou, a gente tem que saber ajudar essa pessoa e não Deus nos livre, deixá-lo, quer dizer, tem que saber ouvir esse choro que nem barulho faz, vamos chamar assim. Se a gente for olhar, a gente vê que o Alter Rebbe, quando casou, o costume era receber uma grande quantia. Então os Rebbeim recebiam, não só os Rebbeim, todo mundo quando casava, tentava-se ao máximo a dar um dote. Então o Alter Rebbe recebeu uma grande quantia do sogro. E é contado que o que ele fez com essa quantia? Ele comprou terrenos e deu para os Hassidim para eles trabalharem na terra e com isso terem o seu sustento. Quer dizer, voltando para esse ponto que a gente falou, que não é só na teoria, vamos ajudar outra pessoa e vamos não sei o que. A gente vê na vida do Alter Rebbe, foi aquilo que a gente falou, de criança, casando, tendo filhos, netos, sempre a dedicação do Alter Rebbe foi como eu posso ajudar outro judeu. E é isso que ele pede já na Akdamá do Tânia. Ele escreve na Akdamá do Tânia que todas as dificuldades que todo mundo tem, o Tânia responde todas as perguntas. E o que eu peço? Eu peço para que a pessoa estude e encontre o seu caminho. E para quem não sabe encontrar, tem sempre alguém na cidade que sabe encontrar a resposta dentro das palavras do Tânia. E essa pessoa que talvez quer ser humilde, etc., para ele não ser um falso humilde, para ele poder ajudar outro Yudi. Quer dizer, o Alter Rebbe já fez o sistema da Hassidut para que cada um de nós
possa abrir, tem que abrir o livro, e tem que ajudar outra pessoa, e tem que estudar, e tem que encontrar as respostas para todas as suas perguntas. Então o sistema nosso é Hassidim, tem que ajudar e se importar pelo próximo. Então que a gente possa seguir esses caminhos, como a gente vai ver hoje no Ayam Yom, hoje à noite, dia Havdalah, dia 24 de Tevet. O Rebbe nos traz que nesse dia faleceu o Alter Rebbe na aldeia de Piena, sábado à noite de Parshat Shemot, do ano 5573, equivalente a 1813. Ele está enterrado na cidade de Yadit. Depois ele traz aqui que meu avô, aqui é o Rebbe Maraj, o quarto Rebbe, perguntou ao Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, o Zeide, se referindo aqui ao Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, o que ele quis dizer quando ele falou Darkei Hassidut, quer dizer, as condutas, os caminhos hassídicos, e o que ele quis dizer com Hassidut. Então Tzemach Tzedek lhe respondeu, Darkei Hassidut significa que todos os Hassidim devem ser como uma grande família, com amor, com ensinamento da Torá, e Hassidut como uma grande família, com amor e ensinar a Torá. Como ensina a Torá? Como ensina a Torá? Então foi aquilo que a gente falou, que a gente Hassidim deve ser uma grande família, e se seguir os caminhos do Alter Rebbe, que é com amor e como ensina a Torá. Hassidut é a vitalidade. Hassidut introduz luz e vida em tudo, ilumina inclusive o que não é bom. Ter consciência do mal que se encontra dentro de si mesmo, saber exatamente como ele é e com a finalidade de retificar, quer dizer, saber que é de ruim é tudo para a gente poder fazer tchuvá, poder consertar, para a gente poder seguir os caminhos corretos.